Olá, pessoal, agradeço por estarem todos bem. Então, estamos fazendo esse vídeo aqui para deixar registrado o que nós abordamos ontem, na primeira etapa do programa Autoapometria do Instituto Samadhi, onde nós tratamos de apresentar o lado oculto do ancoramento. Por que o lado oculto? Porque nós não temos uma plena consciência das coisas. Digamos assim, a nossa civilização, ela se acostumou a receber muitas coisas prontas e que a gente repete sem, no entanto, ter uma nítida compreensão ou uma compreensão que nos permita ter consciência daquilo que nós estamos movendo em termos de energia, ok? Então, essa conscientização, né, do que não num primeiro plano perceptível, né, no nível de ancoramento, ele é importante porque nós estamos num setor do universo, ou do multiverso, que tem alta condensação eletromagnética, né? Porque é um setor de experiências, e nem todas as experiências dão certo, né? Então, com o passar do tempo, né, esses problemas que foram surgindo, eles acabaram gerando um campo de alta polaridade, né? Alta polaridade, que poucos seres conseguem vencer essas forças atrativas que tem aqui dentro do nosso universo, ok? Então, se nós não contarmos com a ajuda de lá, né, nós não conseguiremos sair daqui. Se a nossa vida for vegetativa, entrar num ciclo de vida vegetativa, nós não sairemos daqui. E o objetivo dessa experiência, justamente, é vencer essas forças de polaridade, né? E poder, então, romper a barreira de frequência e voltar, né, para aquilo que se chama a nossa origem, ok? Ou mais próximo daquilo que seja a nossa origem. E o ancoramento é uma das técnicas, né, que a gente tem no arsenal aí multidimensional para poder fortalecer o nosso campo eletromagnético, certo? E podemos fazer aquilo que viemos fazer aqui. Okay? Em nome de quem? Em nome da nossa alma. Então, entenda-se alma como mental superior. Ok? Nós somos uma longa manos do nosso mental superior. Certo? Então, o ancoramento é uma ferramenta multidimensional, assim como tem outras, a própria apometria, né? A tamiana, o reiki. Nós temos um vasto arsenal, sabe, de técnicas, chama-se técnicas esotéricas, que facilitam ou reforçam a nossa capacidade de encontrarmos a nossa força, sabe, e podemos, então, empreender uma jornada de verticalização, porque até então, essa nossa jornada, ela tem sido horizontal, nós não saímos daqui, ok? Bom, feito esse preâmbulo, né, nós vamos então partir aqui para uma explicação do que vem a ser essa parte oculta do ancoramento, tá? Porque o ancoramento que eu estou falando aqui é justamente um comando para se iniciar o dia. Mas não existe só um comando para se iniciar o dia, existem vários, ok? Mas esse comando que a gente chama de ancoramento, que é uma vinculação, né, eletromagnética com a nossa egrégora, um fortalecimento com a nossa egrégora, né, ele deve acontecer várias vezes ao dia. Mas nós estamos aqui tratando exclusivamente, né, do ancoramento que a gente faz na manhã, né, o ancoramento matutino, certo? É tipo um alimento multidimensional, ou um alimento espiritual, se você precisar.
preferir, né? Assim como você toma café, você também faz o ancoramento da manhã, ok? Então, vamos lá. Genericamente, nós temos dois tipos de ancoramento, tá? Aquele que reforça a nossa dependência e aquele que nos empodera, certo? E o que nos interessa aqui é um ancoramento, né, que nos faz mais fortes, né, em todos os sentidos, seja físico, emocional, mental, multidimensional, ok? Aquele que nos possibilita ter a energia suficiente, né, para fazer aquilo que nós viemos fazer aqui. Que nós vamos fazer aqui? Trabalhar a nossa libertação, ok? Então, por que decreto? Certo? Por que a gente fala decreto? Porque você se coloca numa posição de poder, certo? Você determina como será o seu dia, de acordo com o teor da sua invocação, certo? Então, sem arrogância, tá? Sem se comparar com os demais, com os outros, né? Usando como parâmetro as suas próprias limitações. Para quê? Para que a gente possa superar, né, esses nossos limites, sabe? Sair da zona de conforto e ampliar a força da nossa consciência, certo? Bom, lembre, todo mundo lembra, não, todo mundo sabe, né? Já ouviu falar, pelo menos uma vez na vida, daquela frase, vós sois deuses. Vocês até sabem quem falou isso, né? Que deixou isso, essa ideia, essa informação para a posteridade, né? Vós sois Deus. Então, essa informação, né, ela informa o que aquilo que passamos ao longo do período da vida, nessa experiência, a duvidar ou a esquecer. Você esquece que você também é um Deus, que você é uma deusa, ok? As pessoas não acreditam, né, de tão fascinadas que estão, né, pelas forças aqui, né, dessa nossa cultura, dessa nossa matrix, ok? Então, a primeira coisa, esse tipo de ancoramento não é uma oração, uma prece, tá, que nos leva a ser pedintes, suplicantes, ok? É um decreto, é uma determinação que vem do âmago da sua consciência, tá bom? Então, agora eu vou dividir a tela aqui com vocês, né? Feito esse preâmbulo, para a gente entender o objetivo dessa falação. Eu vou colocar aqui na tela o decreto, né? O seu café da manhã multidimensional, tá? Que nós devemos fazer todos os dias, para sair fortalecido, sabe? Não ter pico de insulina, né? Se você não tomar café, vai ter pico de insulina. Então, para você ficar mais protegido, né, das influências deletéricas que tem nesse nosso universo, ok? Então, é a saudação ao dia, certo? Então, vocês podem ver que tem ali alguns destaques, né, em violeta ou bordô, eu vou chamar de violeta, que é onde nós vamos fazer as nossas paradas para aprofundar um pouco o significado desses conceitos, tá? Porque, assim, eu tinha falado inicialmente que nós precisamos criar mais consciência das coisas. Por quê? Porque quando você tem consciência daquilo que está fazendo, você tem mais condições, tem mais força para alterar ou influenciar os elétrons livres. Aqueles elementos que compõem os tijolos da realidade, né, que são passíveis de conformação de acordo com a nossa intenção, certo? Então, você passa a ser um co-criador. Quando você não tem consciência, você está co-criando, mas de uma forma inconsciente. E, geralmente, quando você não tem consciência das coisas, você vibra numa vibração muito baixa. E essa vibração abaixo de 200 Hz, ela propicia
Então, o surgimento de situações que são complicadas na nossa vida. Então, na medida em que você melhora a sua vibração, né, você vai criando outros eventos, você vai influenciando com que a matrix de controle, né, ela coloque no seu campo existencial experiências, experiências que têm uma harmonia com a vibração que você está emanando, ok? Então é bom saber disso. E aí, na medida em que você tem consciência das coisas, você consegue ter uma maior influência sobre esses elétrons livres, tá? Bom, vamos parar por aqui, porque esse assunto tem muito mais coisa para falar e não é o objetivo dessa apresentação, ok? Aqui nós vamos ver, né, o lado oculto do ancoramento, né? Esse decreto aí de saudação ao dia. Então, vamos lá. Comece seu dia decretando a insurgência de um ótimo dia às forças evolutivas de Nebadon, comandando a formação, a conformação dos elétrons livres, para que você tenha um dia agradável, estimulante e produtivo. E aqui a gente destaca Nebadon e elétrons livres, ok? Então, o que vem a ser... Muitas pessoas, talvez, algumas que estejam aqui nos assistindo, não sabem o que é Nebadon, nunca ouviram falar de Nebadon, certo? Então, vamos lá. Nebadon é um universo local material multidimensional dentro do 7º superuniverso, chamado Orvoton, em que nos encontramos no setor Teta. É um cluster composto por 21 galáxias, geradoras da mais alta densidade, dentre elas está a Via Láctea, ok? Então, esse nome Nebadon, a gente vai encontrar onde? Lá no livro de Urântia, né, no capítulo Universo dos Universos, eu acho que é Universo dos Universos. Inclusive, eu já coloquei aqui na descrição desse vídeo o link da Fundação Urântia, em que você pode cair direto dentro desse capítulo. Tá? É só clicar ali, ou copia, faz um copia e cola ali do link, que você vai cair lá dentro desse capítulo, e aí você vai poder ler, né, e entender melhor o que seja Nebadon. Não só o Nebadon, mas toda a estrutura, né, do universo a partir de Ravonna, até aqui, onde nós estamos na Via Láctea, ok? Então, é uma boa leitura para quem tem interesse em saber, né, o que significa Nebadon, né, que é um universo local. Tá? É um universo local, só que ele tem um detalhe. É um universo local que foi criado justamente para possibilitar experiências que pudessem testar as possibilidades dos seres que estão lá na matéria escura, na energia escura, que não detêm, por exemplo, não detém uma vertente de individualidade, certo? Então, essa experiência de individualidade, ela pode ser experienciada dentro de Nebadon, né? E esses seres se projetam através da fractalização para dentro desse cluster, ok? Só que é um desafio, muitos não conseguem sair, ou levam muito tempo para sair, né? Por isso nós estamos aqui. Porque o que nós somos? Nós somos fractais de alma. Nós somos avatares, né, por estar num planeta, então nós somos um avatar que tem um fractal de alma, ok? Então, nós estamos passando por uma experiência de, se diz, evolução multidimensional, certo? Para que a gente possa colaborar com essa libertação do nosso mental superior, né, que está, de uma certa forma, aprisionado aqui dentro desse cluster, né, de alta polaridade, ok? Então, isso é Nebadon, tá? Já deu para ver que nós estamos numa situação não muito agradável, né? Do ponto de vista, assim, de existência diária, mas é um desafio. Aqueles que conseguem sair, né, romper as barreiras de frequência que nos separam dos demais universos,
porque aqui tem que ficar em contenção, é como se fosse um laboratório, né? Tem que ter contenção para quê? Para que não ocorra infecção, né, nos outros mundos, certo? Mas não é a infecção da dualidade, é a infecção das consequências dos seres que se submeteram à dualidade e, de uma certa forma, foram moldadas psicologicamente por elas, entendeu? Então, é esse que é o detalhe, né? É esse que é o perigo. É por isso que nós estamos presos aqui dentro, né, desse cluster de galáxias que vivem uma alta dualidade, certo? Bom, comandando a formação dos elétrons livres. O que nós queremos dizer com isso? Elétrons livres. Porque os universos, pelo menos aqui dentro, né, como é que eu posso ser, na faixa de matéria bariônica do universo, que é, pasmem, 4 ou 5%, tá, da composição do universo total que se conhece. Então, todas as estrelas, buracos negros, planetas, quasares, todos esses astros, eles estão dentro dessa faixa de 4%, tá, da realidade total. Só essa faixa de 4% para nós é um tamanho infinito, né? A gente o nosso universo é infinito, coisa e tal, está em expansão, coisa e tal. Só que tudo isso é uma fatia, né? Se fosse uma pizza, é uma fatia, né, de um conjunto maior, que os cientistas ainda não sabem, de uma forma plena, a sua composição. Então, eles falam que, além da matéria atômica, né, qual nós estamos aqui inseridos, existe ainda matéria escura e energia escura, que juntas formam 96% do que a gente pode considerar como o universo. Agora, o que tem lá nós não sabemos. Talvez lá esteja a realidade real, certo? Bom, mas voltando aqui ao nosso universo atômico, tá? Nesse universo atômico, para que ocorram as experiências, né, dessas consciências que se fractalizam aqui para dentro, são formadas as bases para o surgimento de civilizações, para que se tenham experiências, né? E, e essas, quero dizer o seguinte, essas experiências, elas acabam, de uma certa forma, fazendo com que esses fractais fiquem desvinculados, né, da sua essência. Ok? E aí é que morre o perigo, aí é que mora o perigo, porque se você não tem mais consciência da sua vinculação com a sua fonte, o que ocorre? Você passa a ter, nesses universos, uma vida vegetativa, ou seja, uma vida sem consciência, né? Uma vida atrás da outra, sem um significado. Então, nós temos que buscar esse significado, certo? E quem monta esses universos são consciências poderosíssimas. São consciências poderosíssimas. Na Bíblia, a gente tem referência aos Elohim, são os engenheiros cósmicos. Eles montam esses mundos atômicos para que essas experiências aqui, experiências existenciais, conscienciais, elas possam acontecer, ok? Só que aquilo que eles montaram, aqueles elétrons que já estão programados, né, para essas experiências, nós não temos como influenciar, ok? Mas existem elétrons livres. Esses nós temos, na medida da nossa consciência, né, condições de influenciar de uma forma mais consciente. Porque se você não tiver consciência, você também vai influenciá-los de uma forma inconsciente. Porque tudo é vibração. E aí o mundo começa, a sua vida começa a ocorrer de uma forma aleatória, né? E você vai atribuir alguns problemas ao azar, ao destino, etc. Tal. Mas, na verdade, a fonte dessas ocorrências que acontecem ao arrepio, né, da nossa vontade está ligada à nossa própria inconsciência de conhecimento transcendental, ok? Então, vamos atrás do conhecimento.
ok? Para que a gente possa ter uma maior uma gerência, né, sobre o que fazer com esses elétrons livres e, a partir daí, começarmos a ser co-criadores conscientes, certo? Porque co-criadores todos nós somos, só que inconscientes. Então, o mundo, as coisas do mundo acontecem à nossa revelia, ok? Então, ao acordar, alongue o seu corpo no compasso do elemento madeira, que é expansivo, que tem como estação a primavera, que significa o início da vida no ciclo do ano. Nesse período, a natureza floresce e dá início ao que há por vir. Não importa a estação do ano que esteja acontecendo, no momento, no início do seu dia, invoque o poder inaugurador do elemento madeira, que marca a linha de partida para mais um grande dia. Então, aqui é um detalhe, né? Você vai fazer essa invocação, a saudação ao dia, né, buscando trazer para o seu campo as energias solares, para que o seu dia brilhe, né? Você vai usar algumas estratégias. Então, dentre elas, sintonizar a vibração do elemento madeira. O que significa isso? É a primavera da vida. É o início da ocorrência de um novo ciclo. Então, a gente pode considerar o dia como um ciclo, né? Nesse início, você traz para o seu campo, sintoniza, né, a força do elemento madeira. Então, você se coloca de frente para o leste, para o nascente, né, de onde nasce o sol, e faz a sua invocação, ok? Lembre-se, o elemento madeira, na medicina tradicional chinesa, né, ele tem uma característica de expansividade, é por isso que é madeira, né? A árvore, ela coloca seus galhos, crescem para todos os lados, né? Então, essa é uma característica, né, dessa força, dessa energia, ok? Que a gente consubstancia aqui como, né, o elemento madeira, ou o movimento madeira, certo? Então, posicione seu corpo em direção ao leste, sentado ou em pé, como você achar melhor, encha o peito de ar e expresse os seguintes comandos, tá? Em estado de presença, com atenção, emoção e convicção. E, ora, isso aqui é importante, porque quando você estiver fazendo isso, sabe, todo o seu ser, toda a sua consciência tem que estar voltado para esse ato. Porque a gente costuma, ao longo do dia, fazer muitas coisas de uma forma esquizofrênica, né? Nós estamos fazendo uma coisa lá, digitando um texto, e a nossa mente está lá, sei lá onde ela não está aqui presente. Ela está volitando em algum lugar, né? Ela está volitando. Então, por exemplo, às vezes, os chineses dizem assim, o Shen está desalojado, né? O seu Yang está sem controle. Então, tem que reforçar o Yin, né? Que é o colchão, né, do Shen, ok? E aí, o que ocorre? Então, nós temos que estar num estado de presença. Para quê? Para poder influenciar lá os elétrons livres. Porque se você estiver fazendo mecanicamente as coisas, você não está colocando ali o seu poder. Entendeu? E outra coisa, saibam que, por exemplo, os pensamentos, eles conformam o mundo, né? Como se fosse estivesse fazendo um planejamento, certo? Agora, para tirar aquilo do mundo das ideias, para tirar aquilo do papel, né? Para tirar do plano mental, né? Do mundo mental, e colocar no mundo da manifestação, você tem que usar a emoção. Então, os pensamentos moldam o mundo. As emoções o transforma, o move, entendeu? Então, você, para ser um manifestador, certo? Você tem que colocar emoção naquilo que você está construindo mentalmente, para que ocorra ali o quê?
começa a ocorrer o colapso da função de onda de acordo com aquilo que você almeja. Porque o colapso de função de onda vai acontecer a todo instante, né, com os elétrons livres, só que a nossa revelia. Então, a atenção do observador, né, influencia o objeto observado. Isso é uma das, não sei se é uma das leis da física quântica, mas se chegou a essa conclusão a partir dos experimentos da dupla fenda. A nossa consciência, ela influencia, né, o movimento ou a manifestação do átomo, do elétron, desculpe. É que ele deixa de ser onda e passa a ser partícula. Quando ele é onda, ele existe no mundo ideal, o mundo das ideias, né? Quando ele se torna partícula, ele entra no nosso mundo atômico e se manifesta de uma forma material. É mais ou menos isso, gente, entenderam? Mas para isso você tem que ter consciência. Você tem que jogar consciência naquilo que faz. Quando você joga consciência naquilo que faz, você está praticando a magia da natureza. Você está transformando o seu mundo. É isso. Ok? Então, deixa eu ver, com convicção, você vai, a partir daí, começar a fazer uma saudação, né, a vários, como é que eu posso dizer, a várias potências que existem no nosso mundo. Ok? Olha só, bom dia, eu fiz aqui uma anotação, tá? Saudação direcionada a inúmeras consciências e forças cósmicas para acionar o frequenciamento com essas potências, que encontram-se em planos dimensionais diferentes e mais sutis que o nosso. Então, estamos buscando o que? A sutilização, né? Estamos buscando uma harmonização com essas potencialidades. E aí a gente começa. Bom dia, luz irradiante do período luminescente da etapa matutina dessa nova experiência. Por quê? Nova experiência. Porque está nascendo um novo dia. E o conjunto de dias da nossa existência é para possibilitar uma experiência consciencial. Nós temos que ter consciência disso, ok? Então, bom dia, amado planeta Terra, berço maternal que nos acolhe de forma incondicional. Então, o planeta Terra é como se fosse uma mãe, né? Uma mãe que exerce a sua maternidade através daquele amor incondicional. Porque os seus filhos, né, de uma certa forma, são ingratos. Olha o que nós estamos fazendo com a Terra. Né? Olha como nós nos relacionamos com a natureza, que é a expressão viva, né, dessa alma da Terra. Então, aqui a gente presta a nossa saudação, né, à Mãe Terra, que generosamente nos acolhe e permite que a gente tenha essa experiência em nome do nosso mental superior, ok? Bom dia, Hélios e Vesta, essência de Montmartre, astro que nos ilumina e ao nosso sistema local. Bom, Hélios e Vesta como é que eu posso ser, na história dos povos antigos, dos gregos, né, o espírito do nosso Sol. E aí, Hélios e Vesta, porque tem a polaridade masculina e feminina, né, que forma uma unidade, ok? Montmartre é um dos nomes do nosso sistema solar, da nossa estrela, do nosso Sol. Algumas delegações fora da Terra identificam aqui o nosso setor como Montmartre, né, como os pleidianos, ok? Outros conjuntos de seres identificam aqui o nosso sistema com outros nomes, como Velatropa 24. Está lá no catálogo deles. Velatropa 24 é aqui o nosso sistema. E Velatropa 24.3 é o planeta Terra,
que é o terceiro planeta, né, a partir de Velatropa, ok? Então, eu estou falando isso porque vocês podem encontrar em algumas literaturas, tá, que tratam desses temas transcendentais, essa nomenclatura, e aí vocês já vão ficar sabendo que eles estão falando do nosso sistema solar, ok? Bom dia, Sírius, luz mais brilhante do nosso céu astral, né? Então, aqui no hemisfério sul, né, a estrela que se destaca à noite é Sírius. E, de uma certa forma, nós temos uma similaridade com Sírius. Quando eu falo nós, é o planeta Terra, tá? Porque Sírius é um sistema, pelo menos a estrela Sírius, né? E não é só uma estrela, já sabe que são 3 ou mais estrelas, né? Isso o povo Dogon já dizia, né? Depois pesquisem o que é o povo Dogon. São astros decimais. O que são astros decimais? São, no caso do planeta Terra, né? É um planeta em que a experiência que se traz aqui, se executa aqui, se ela for bem sucedida, nos permite sair dessa realidade aqui densa e pesada e ir direto para a fonte. O portal disso é a nossa chama trina, ok? Nem todos os planetas têm essa como é que eu posso dizer, esse atributo de ser decimal. É por isso que o planeta Terra, apesar de ser um astro infinitamente pequeno dentro desse universo, mesmo dentro do universo local de Nebadon, mesmo dentro da Via Láctea, né, o planeta Terra é muito pequeno, mas ele é muito concorrido porque ele funciona como um portal que possibilita esse acesso à fonte, que a gente chama de fonte, né, que seria o que? Urântia, que seria Urântia não, que seria Ravonna, de uma forma direta, sem passar por escalas. Porque são várias escalas, tá? E aqui esse ancoramento, ele viabiliza uma escala. Apesar da possibilidade de você ir além, mas nós podemos também ir escalonado, porque ainda nós estamos buscando precisamos de muita consciência das coisas, certo? Mas nada te impede de buscar já direto à fonte, ok? Bom, bom dia, Vênus, estrela da manhã, homenageada quando desponta ao amanhecer, como nossa estrela d'alva, a estrela matutina, né? Então, você também procura entrar em sintonia com Vênus, que é a estrela, aqui o planeta, né, que é visível nas primeiras horas da manhã, né? E Vênus é o planeta que a gente atribui o quê? As características do amor. Então, vamos trazer essa energia para o nosso campo, ok? Bom dia, Alcione, grande sol central da Via Láctea. Alcione, né, é um sol, seria um centro administrativo da Federação Galáctica, a qual o nosso sistema aqui, Velatropa, né, 24, como o Mátia, ou o Sistema Solar, ele gira em torno de Alcione, sabe, fazendo uma rotação que leva aproximadamente 26 mil anos para acontecer. Isso é muito bem explicado, de um ponto de vista esotérico, nas obras da Helena Blavatsky, quando ela fala das rondas planetárias, né? É interessante para quem quer se aprofundar mais nesse tema, ok? E nesse giro, através de Alcione, ele está muito também ligado como é que eu posso dizer, a mudança de oitavas de todo esse nosso sistema aqui, né? Do nosso sistema solar, ok? Bom dia, amada egrégora, estejam na sabedoria de Mithanel. Então, o que é a nossa egrégora? Eu deveria aqui também ter destacado esse nome, Mithanel, tá? Mas depois eu vou fazer isso e colocar à disposição de vocês lá no grupo, tá? Então, assim, a egrégora
é um conjunto de... Como é que eu posso dizer? É um conjunto que forma uma consciência maior, da qual nós fazemos parte. Nós fazemos parte de uma egrégora, que é esse conjunto de consciências que estão no nosso campo, né, e estão além do nosso campo. Então, o ancoramento nos permite, né, a contactar essas consciências que nós fazemos parte do conjunto, mas que estão além da nossa frequência. Então, a gente busca, né, um contato, uma comunicação frequencial com essas consciências que muitas vezes se entrarem no nosso campo, né, vão nos trazer benefícios do ponto de vista ascensional, né? E aí a gente deseja que estejam na sabedoria de Mit Hanel, porque este é o nome de um dos filhos primordiais, né, que praticamente deu origem a esse nosso universo local chamado de Nebadon, né? Mika é um fractal de Mit Hanel, né? Mika é um filho paradisíaco, responsável aqui por Nebadon, por Onandek de Nebadon, né? A sua origem cósmica é Mit Hanel. Então, nós também queremos que a nossa egrégora ela esteja em sintonia com essa potência, né, celeste, chamada Mit Hanel, ok? Que tem muito a ver, mas isso é um outro assunto, tem muito a ver com o projeto micaélico, certo? Outro dia a gente faz também um vídeo falando sobre o projeto micaélico, tá? Bom, vamos lá. Bom dia, grandes cíclopes e Elohim. A expansão do multiverso continua. Por quê? Porque tanto os cíclopes quanto os Elohim, né, são seres que têm como função cósmica a construção dos mundos dentro, né, desse universo de matéria bariônica, né, para poder viabilizar essa experiência de unicidade, sabe, de percepção de si mesmo, de uma forma mais objetiva, ok? Então, devemos agradecer ao trabalho dos Elohims, né, pela existência aqui, né, do nosso sistema, do nosso planeta e todas as coisas que nos cercam, ok? Então, bom dia, grandes orixás, suas falanges de guardiões, elementais da natureza, a qualidade do ecossistema é a nossa garantia. Porque no ancoramento, você não pode apenas estar com a cabeça no céu, porque senão você não consegue dar conta do que tem que fazer aqui na Terra. A Terra tem as forças telúricas. Então, a gente tem que ter a cabeça no céu e os pés na Terra. Para tanto, você tem que acionar essas forças. E os orixás são forças primordiais, né, que permitem, né, essa eclosão de força telúrica do nosso planeta. Ok? Bom dia, sílfites, salamandras, gnomos, nereidas, ondinas. Sua integração permite esse dia. São essas forças telúricas, né? São os elementos da natureza que têm, como eu posso dizer assim, uma vida paralela à nossa, né, com a finalidade de manter íntegra a natureza. Essa natureza que nós, de uma certa forma, usamos de uma forma expoliativa, ok? Bom dia, filhos paradisíacos, Voronandex, Lanonandex, Coronandex, Melquisedex, comando estelar. Agradecemos pela paciência, certo, de que o grande experimento continua neste novo dia. O que a gente quer dizer com isso? Olha só, esses nomes, filhos paradisíacos, Voronandex, Goronandex, Melquisedex, né? Então, são categoria de seres que existem dentro desse universo que a gente chama de Ravona, que tem papéis definidos no acompanhamento do desenvolvimento desses fractais de alma, da qual nós somos, né?
E muitos fractais de alma que estão aqui como avatares, né, encarnados, têm como origem esses seres. Você pode ser um, você pode ser uma extensão, um fractal de um filho paradisíaco. Você pode ser um fractal de um Voronandek. Você pode ser o fractal de um Goronandek. Você pode ser fractal de um comandante estelar, porque são seres que têm capacidade de fractalização para suas consciências mergulhem mais profundamente nesses mundos de condensação e alta dualidade, para experiência, para desafio, para resgates. E por que a gente fala agradecemos pela paciência? Porque essa experiência, a nossa experiência aqui, nesse planeta, no planeta Terra, daqueles seres que têm um contrato, né, com o projeto micaélico, na nossa linha de tempo, isso já perdura 700 mil anos. E esse projeto micaélico, o objetivo dele é buscar o equilíbrio daquelas consciências que se desequilibraram em um determinado momento da sua jornada e se tornaram perigosos para as suas sociedades estelares. Então, foram alocados nos mundos de exílio, certo? E esse tempo, ele está vinculado, o tempo do projeto, porque tudo dentro do universo atômico, ele tem início, meio e fim, ok? Então, o tempo de duração, né, desse projeto de recuperação psicológica desses seres, né, duraria o tempo do julgamento, que se fala lá na Bíblia, né, em algum livro lá da Bíblia, o julgamento que começou com a rebelião de Lúcifer, ok? Esse julgamento já chegou ao fim. Não é à toa que se fala hoje muito em transição planetária. O que é transição planetária? É a fase final de um projeto, ok? Agora, bom, chegou ao fim, mas nós continuamos aqui porque tudo dentro de Nebadon é um experimento. E os experimentos têm a característica de terem, como eu posso dizer, imprevistos. E muitos imprevistos surgiram ao longo desses 700 anos, que fizeram com que esse projeto simplesmente não possa ser engavetado ou fechado de uma hora para outra, porque envolve consciências, fractais de consciências, né? E das novidades ou imprevistos que surgiram aqui dentro dessa experiência foram os umbrais, que não estava previsto, né, para essa experiência do projeto Micaeli. Então, tem bilhões de seres fractais de alma que estão aprisionados nos umbrais e que não são seres umbralinos. Então, simplesmente encerrar o projeto seria como condená-los, né, a uma situação de escravização eterna, ok? Então, por isso, nessa etapa, né, do projeto micaélico, que chama-se transição planetária, existe a Operação Resgate, limpar os umbrais, tirar esse contingente de dentro dos umbrais, jogar aqui para a sua última encarnação, né? Para quê? Para dar a chance de melhorar a vibração e assim ser depois encaminhado por um outro universo para continuar um outro projeto, né, de esclarecimento consciencial, vamos dizer assim, ok? Porque esse projeto aqui está chegando ao fim. Então, quem morrer, se não ascensionar, vai ser encaminhado para um outro projeto, que pode ser pior ou melhor do que esse. Isso tudo vai depender da vibração de cada um. Então, é por isso que é importante, né, esse exercício do ancoramento diário, ok? Mas também é um assunto que nós vamos debater em outro vídeo, porque ele é muito longo, certo? Aqui a gente só está dando um panorama, sabe? Um panorama, assim, mais geral, ok? Então, aqui a gente completa a etapa, né, das saudações dentro desse ancoramento. E vamos para o outro
Vamos ver aqui. E vamos, então, aqui para a etapa. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar. Estão. Então, aqui vamos para a etapa derradeira, né? Que são os agradecimentos, né? Olha só, agradecemos pelo frequenciamento multidimensional nesse dia, em minha vida, em nossas vidas, na vida de nossa família, em nosso planeta, e por todos aqueles que se permitem ser frequenciados pelas vibrações informacionais de nossa família estelar. Ok, agradecemos. E aqui eu coloco, digo para vocês que aqui está o pulo do gato, tá? Do ancoramento desse decreto, ou dos decretos, né? Por quê? Porque quem agradece é possuidor. Veja bem, você agradece por aquilo que tem. E aí, esse também é um diálogo que se estabelece com o nosso subconsciente, com aquela parte nossa que se conecta com todo, digamos, com o vácuo quântico, né? Se você tiver uma visão mais quântica da vida, né? Porque é de lá que vem todas as coisas que acabam colapsando aqui, porque todas as coisas já existem no universo, né? Já existe lá no vácuo quântico, tudo existe. E se manifesta aqui no nosso mundo de manifestação aquilo que você consegue atrair através da sua vibração e fazer colapsar, fazer se manifestar, né, nesse mundo, ok? Então, quando você agradece, você está dizendo para o seu inconsciente que você já tem. E o universo tem um detalhe, tem certas... Esse universo atômico, né? Falando desse universo atômico, esse universo, como é que eu posso ser? Esse universo que se molda, né, a partir da influência do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, né? Ele tem um detalhe de que ele está programado para dizer sim. O universo sempre diz sim. Se você disser, eu sou rico, o universo diz sim. Eu sou pobre, o universo diz sim. Eu sou saudável, o universo diz sim. Eu sou abundante, o universo diz sim. Então, você, sabendo, né, dessa característica, você pode estabelecer a sua estratégia de manifestação, ok? Então, lembre-se, quem agradece é quem possui. Eu fiz aqui uma anotação, vamos ver aqui o que eu escrevi aqui sobre esse assunto. Vamos lá. A expressão agradecimento, tá? É o verdadeiro pulo do gato em termos de ancoramento. É um dos fatores que diferencia o decreto da oração. Enquanto a oração reveste de súplicas e pedidos, denotando carência, o agradecimento, carreado pelos decretos, sugere abundância, pois agradece quem já tem. Como o multiverso é mental, antes de ter, precisa-se ser. De forma que, ao agradecer, estamos sinalizando para a matriz das realizações que nós possuímos, e como o multiverso é reverberância, você recebe mais daquilo que tem, e por isso que nós, é por isso que nós que nos decretos agradecemos e não pedimos. Você está comandando os elétrons livres para que ocorra o fenômeno da cocriação. Estão entendendo? Então, o agradecer aqui é uma estratégia de cocriação, né? É uma forma de você conseguir aquilo que quer dentro do seu, né, quadrado de programação, ok? Porque não é assim como falam por exemplo, na lei da atração, vamos lá, né? Tem muita coisa certa ali, mas não tem algumas explicações que falam, né,
por exemplo, do universo pré-existente. Então, eu falei para vocês que nós estamos dentro de uma experiência, né? Então, alguns seres montam esse palco, como os cíclopes, como os Elohim, os Elohim, né? Outros seres formam as espécies, como os Lanonandecs, que são os geneticistas, né? Outros seres são encarregados no acompanhamento, principalmente dos seres que estão no exílio, como nós, né? Das programações de vida, para quê? Para que a alma aprenda com determinadas experiências, né? Para que o mental superior aprenda com determinadas experiências, certo? Então, tem programações que a gente não consegue, com a nossa força, né, mental, alterar, porque elas foram montadas por seres que têm uma maior capacidade de manifestação. Então, esses elétrons já estão estruturados, aí você não consegue mexer. Mas você consegue ter influência sobre os elétrons livres, se você tiver consciência. E aí você pode interferir de uma forma qualitativa, né, na sua qualidade de experiência, né, dentro desta atual experiência, ok? Então, uma das estratégias é essa, é o agradecimento. E quando você agradece, você demonstra que tem. E aí, mesmo que você, nesse momento, não tenha, se você se porta como se já tivesse, né, a sua mente subconsciente, ela entende que você é, que você tem, que você é isso, porque ela não diferencia o material do imaterial. Ela está no mundo mental. Então, você trabalha através do mundo mental. O quê? A preparação daquilo que você quer, né, para o seu mundo material. Ok? Se você ficar preso aos resultados que você tem hoje, você fica refém da, como é que eu posso dizer? Fica ao sabor do vento, né? Mas se você, desculpe, mas se você se porta de uma forma quântica, agindo como se você já tivesse, isso vai possibilitar que, de fato, em algum momento nessa experiência você tenha. Porque é o tempo de acontecer o colapso da função de onda, certo? Então, agradecemos por mais esse ótimo dia cheio de possibilidades, esperanças e alegrias, a gente poderia dizer assim. Você já está programando como vai ser seu dia, né? No plano mental. Agora tem que ouvir o colapso da função de onda. É por isso que a gente tem que colocar emoção naquilo que nós estamos fazendo em termos de manifestação. Agradecemos por esse dia ser melhor que os demais dias. Então, esse é o melhor dia da nossa vida. Nós já estamos programando isso, certo? Agradecemos pela vitória sobre a dualidade nesse belo dia. Olha que importante isso, né? Para efeitos de ascensão, né? Agradecemos pela prosperidade, pela abundância e pelas conquistas desse dia. Então, já está programando que esse dia promete, né, em termos de positividade. Agradecemos pela atenção e presença dessas grandes consciências, todas essas que foram listadas, né, nesse ancoramento, a nos inspirar nesse dia, permitindo que o sutil prepondere sobre o denso. Olha só, nós estamos numa realidade densa, mas a gente tem que trabalhar, né, a eclosão da nossa parte sutil para que essa sutileza vença o estado bruto da matéria e ela seja moldada, né, pela nossa consciência. Então, nos possibilitando ter assim um ótimo dia de frequência e proximidade com as forças evolutivas de Nebadon. Então, as forças que comandam o Nebadon, né, são forças autorrealizadas. E você, nessa experiência, está trabalhando para quê? Deveria estar trabalhando para compor esse secto
fazer parte desse conjunto de consciências autorrealizadas que venceram a dualidade, que venceram a polaridade, que adquiriram, né, o conhecimento transcendental e fizeram com que essa experiência seja a última experiência dentro de um ciclo de aprisionamento, que seja a última experiência num exílio, né? Passando a ser uma consciência, um ser multidimensional, né? Que agora trabalha no gerenciamento desses universos de exílio, auxiliando, outras consciências imaturas, que ainda estão presas lá na dualidade, a poderem sair, né, daquelas realidades que forçam a inconsciência para uma realidade de plenitude consciencial, né, se transformando assim no quê? Naquilo que a gente entende, né, como semideuses, né, porque você tem a força. E como nos ensinou o mestre Yoda, a força está com você. Porque tem uma parte aqui nos agradecimentos que a gente diz assim, em nosso planeta, e por todos aqueles que se permitem ser frequenciados pelas vibrações informacionais de nossa família de alma. Então, a ascensão, ela não é como um avião que tem assentos já destinados, né? Ah, está destinado para fulano, aquele assento está destinado para o ciclano, etc. Tal. Pode até ter algumas preferências, né, em função de algumas particularidades desse projeto, ok? Mas você é que se escala para ser um resgatável. Você é que se torna um ascensionável. Ninguém vai ascensionar por você. Ninguém vai ascensionar por você. Por pior que seja a sua condição, se você agora virar a página da sua vida e permitir haver essa conexão consciencial com as forças da terra e do céu, né? E você, então, estabelecer que esta é a prioridade da sua vida, a busca da ascensão, é muito possível, isso vai depender de você, né? De você se tornar realmente um resgatável, ok? Então, esse frequenciamento positivo depende muito, sabe, da nossa abertura para a recepção dessas forças, ok? Não existe assento privado, né, na espaçonave da ascensão. Não existe. Você é que se coloca nessa condição, ok? E ninguém vai fazer isso por você. Nem o teu anjo da guarda, nem os mestres ascensos, sabe? Nem os Voronandex, Lanonandex, não. Eles não podem fazer isso por você, porque dentro desse nosso universo existe o livre-arbítrio. E isso tem que ser respeitado, porque é uma lei. Então, se eles interferirem de uma forma que você ascensione sem a sua busca pessoal por isso, acontece o quê? Um ascensionamento sem méritos, e aí você não mudou os seus códigos, você permanece o mesmo. E isso é muito perigoso. E quem vai responder é justamente quem fez o trabalho por você. Então, eles não vão fazer o trabalho pela gente, eles vão, no máximo, nos incentivar, né? Colocar no nosso caminho informações que você possa transformá-los em conhecimento ascensional. Então, tudo depende de você, tudo depende de nós. A nossa permanência na roda de Sansara ou a nossa saída desses mundos de barreiras de frequência. E esse exercício diário do ancoramento, com a saudação ao dia, é um instrumento que nos conecta, sim, a essas forças do céu e da terra, que estão
interessadas em ver a nossa libertação. Ok, pessoal? Então, pensem nisso, e no próximo encontro, então, nós vamos apresentar uma proposta de ancoramento noturno, para você fazer antes de dormir, né? E aí vamos explicar melhor, né, o porquê desse ancoramento noturno, né? E tem bastante coisa para a gente falar a esse respeito, certo? Dentro desse mundo aí de multidimensionalidade. Então, ficamos por aqui e espero vê-los na próxima segunda-feira, às 8 horas, no programa de autoapometria do Instituto Samadhi, ok? Um beijo no coração de todos e até a próxima segunda-feira. Vou deixar na descrição desse vídeo alguns links para que você, querendo, possa aprofundar mais, né, sobre alguns conceitos tratados, né, nesta apresentação, ok? É isso aí. Gachô Regi Ho, para todas e todos.